Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 33 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio. Veja agora os destaques de hoje. Caixa começa a pagar hoje a segunda parcela de R$ 600. Os primeiros a receber são beneficiários do Bolsa Família. Ao vivo, a gente vai esclarecer as dúvidas sobre o auxílio emergencial. Novas imagens de irresponsabilidade, som alto, aglomeração e gente sem máscara. Esse é o povo brasileiro, super consciente. É mais uma festinha durante a pandemia? Já já você vai saber onde isto aconteceu. Maus tratos aos animais em Rosário do Sul. Já já vamos mostrar o que aconteceu com esta égua. Será que teve punição ao dono? Jovem desaparecida encontrada morta na região metropolitana. Já já a história do crime passional que acabou com a vida da Gabriele de apenas 23 anos. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço que vai até a 1 da tarde, já está no ar. E a Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para os beneficiários que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril. A colega Luciane Coleman, ao vivo, tem outras informações, não é, Lu? Bom dia. Está no centro de Porto, né, Lu? Bom dia, André. Isso, estou aqui no centro, estou aqui na Rua dos Andradas, bem em frente aqui à agência da Caixa. Como a gente pode ver, ó, hoje não tem muita fila não, a gente chegou ali por volta das 11 horas, também não tinha muita gente. A própria direção da Caixa disse que organizou um calendário dessa vez para reduzir a aglomeração e filas, tanto nos meios virtuais, como também no atendimento aqui presencial. Então, André, hoje começa o pagamento da segunda parcela para os beneficiários do Bolsa Família, que tem aquele NIS, que é o número de identificação social, que termina com o número 1. Amanhã, os que têm o número 2 e assim sucessivamente até o dia 29 de maio. Na quarta-feira, a Caixa começa a antecipar o valor da segunda parcela para os demais beneficiários e vai depositar isso na poupança social digital. Ou seja, é um dinheiro que vai ser depositado também de acordo com o mês de aniversário, ou seja, na quarta-feira para quem nasceu entre janeiro e fevereiro, depois março e abril. Mas nesse primeiro momento, apenas para compras virtuais e pagamento de boletos. Quem quiser sacar esse dinheiro, aí sim vai ter que aguardar até o fim do mês e também fazer o saque de acordo com o mês de aniversário, André. Ou seja, é um calendário bem extenso, mas para reduzir a aglomeração aqui nas agências, né, André? Isso aí. E daqui a pouco, viu, Lu, a gente vai conversar ao vivo com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal. Vai conversar, vai estar aqui com a gente, né, através, né, das redes sociais, conversando e tirando dúvidas, porque houve uma série de modificações, inclusive, no aplicativo. Obrigado, até daqui a pouquinho, Luciane Coleman. E agora eu quero que você fique com esse meu recado. Diante do momento atual, é necessário que todos façam sua parte para manter-se protegidos e seguros. Segundo especialistas, os vírus se alojam primeiro na garganta. Por isso é importante ter um cuidado especial com a garganta e procurar mantê-la sempre saudável. Para isso, você pode contar com as pastilhas Valda. Pastilhas Valda possuem ações antisséptica e bactericida que ajudam a proteger a sua garganta. Vejam só esse recado. Diante do momento atual, é preciso estar protegido. Pastilhas Valda, há várias gerações, vem ajudando na saúde de toda a família. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Viu só? Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade, evitando o contágio de alguns tipos de viroses, gripes e resfriados. Você encontra pastilhas Valda à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol, que trazem alívio imediato na dor, irritação de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Você encontra a linha completa de pastilhas Valda em todo o Brasil. Muito bem, já estamos de volta e eu tenho um recado para vocês. Ser previdente é planejar o futuro. É pensar no bem-estar e proteção da família, evitando surpresas de última hora. Entendemos que o momento de partida é de atenção e de cuidado. E o propósito da Ser Previdente é cuidar das pessoas no momento de perda. Por isso, estão fazendo parte na luta contra o Covid. Isenção de carência para aquisição de novos planos Ser Previdente. Você
seguro, com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel. Ligue 51 4003 3135. Associe-se e utilize já todos os benefícios em vida. Ser Previdente, um plano para a vida. www.serprevidente.com.br. Vamos para a redação. Glauco Paz, atenção para essa imagem. Uma imagem revoltante, de covardia. Um homem a cavalo arrastou uma égua pela rua em Rosário do Sul. Glauco Paz. Imagens revoltantes, mas temos que mostrar para as pessoas o tipo de pessoa que fez com um animal lá em Rosário do Sul. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, 2020 a gente tá, né, André? Não parece, né? Algumas pessoas parecem que eles estão 3 séculos atrás e mesmo assim injustificável mesmo que fosse lá, sei lá que ano, né? É verdade. Nós estamos vendo essas imagens aí de Rosário do Sul, na fronteira oeste, que mostra um homem de 32 anos. E agora arrastando, Glauco. Arrastando, exatamente o bichinho. Meu Deus do céu. Esta égua tem pouco mais de 1 ano de idade, segundo pessoas que convivem ali neste bairro, o bairro Ibicuí. É um bairro de classe baixa, realmente que tem poder aquisitivo muito baixo, mas nada justifica. Ele simplesmente arrastou esse animal. Em determinado momento a gente percebe que o animal está sofrendo, ele resiste, ele grita e mesmo assim, depois de caído, o proprietário continua arrastando o Isso animal. é tortura total, né? Tortura. Pois é um absurdo realmente. Os vizinhos testemunharam por ali, fizeram essas imagens. Tá, mas, ô Glauco, só por isso a gente ficou sabendo. E né? o que aconteceu depois disso, hein? Bom, aí a Brigada Militar foi chamada, o homem foi conduzido, assinou um termo circunstanciado, tá? Ele já tem antecedentes, André, entre outras coisas, abigeato e tortura a animais. Roubo de animais e ainda tortura, né? Exatamente, maus tratos. E é uma região, como tu disseste, uma região de pessoas pobres, ou seja, precisa do animal para se sustentar e ainda faz isso. A pergunta que a gente faz, quem é o irracional da história, né, Glauco? Pois é, quem é o bicho, né? Quem é o bicho? Porque quem está fazendo o papel de bicho com essa crueldade realmente é o homem, que depois ainda tentou investir contra os policiais. Isso mesmo, os policiais tiveram que segurá-lo porque ele estava tentando brigar com os policiais. Um absurdo ainda maior. Total. A informação, como eu disse, é de que a égua tem pouco mais de 1 ano de idade e ela foi recolhida, provavelmente para ser tratada. Dá para ver que ela está no estado de saúde debilitado realmente, né? E foi entregue a um fiel depositário. Ou seja, alguém fica cuidando desse bicho. E esse homem foi liberado depois de assinar esse termo circunstanciado. Como tudo no Brasil contra os animais, o que vai acontecer, André? Me responde. Olha, pelo todos os casos que eu já vi, nada. Assina um termo circunstanciado, multa, estão vendo de pagar uma multa maior, mas também é uma coisa que acaba indo pelo ralo também. E a questão é essa, tem que tirar todos os animais, no mínimo é não ficar com nenhum animal, né, para ele cuidar, porque se isso é cuidar de animal, eu não entendo de mais nada. Uma outra imagem, atenção, olha só, câmeras de segurança que mostram um assalto a uma farmácia em Cachoeirinha e provavelmente vai estar mascarado, né, Glauco? Pois é, né? Agora, nessa época de pandemia, né, André, eles se aproveitam ainda mais, né? Os mascarados que entraram na farmácia, a gente vê nas imagens aí que eles anunciam o assalto. A princípio, são 2 homens dentro do estabelecimento, mandam com que as pessoas levantem os braços, enfim, já vão direto ali para o caixa, tentar recolher o dinheiro. Algumas pessoas passam ali, estão com os braços levantados lá, essa é a forma deles, essa é a forma com que eles procedem, né? Tentando intimidar, logicamente, os clientes. Eles aí percebem que o pessoal já está, digamos assim, rendido e faz a limpa ali, leva o que quer e depois, na sequência das imagens, a gente vai ver a gente vai ver que não são apenas 2 que estavam aí dentro. Eles recolhem os pertences, inclusive, das vítimas, tá? Não é só aquela coisa de, vamos pegar o dinheiro do caixa, vamos levar remédio. Não, eles têm que levar o que os clientes têm também. Aí levaram celulares, pertences pessoais, enfim. E depois, na sequência da imagem, a gente vai ver que não são apenas esses 2 mascarados de dentro da loja. Por quê? Como eles são organizados, tinham outro do lado de fora, esperando dentro de um carro para fazer aquela fuga mais rápida. Aí, tá aí o carro branco, um Kwid, um Renault Kwid, eles entram dentro do carro daí para dar o pinote, sair fora e tentar tornar a fuga ainda mais rápida, com o que realmente eles fizeram, porque depois foi chamada a polícia, mas não tinha muito o que fazer. Não há informações ainda desses autores,
desses larápios aí que fizeram a limpa nesta farmácia. Ô Glauco, para quem está chegando agora, 11 horas e 49 minutos, um assalto que teve a Cachoeirinha, numa farmácia de Cachoeirinha. E vejam só o detalhe ali final, que ele fez um cordão de isolamento com as vítimas, não foi? Exato. Volta ali naquela imagem um pouquinho, só volta lá um pouquinho. E que além de tudo, na hora de entrarem no carro branco, eles mandaram as vítimas ficarem enfileiradas, né, lado a lado. Na hora que eles estão saindo, a gente consegue observar isso, porque todos ficaram na porta ali da farmácia. André? Como escudos. Exatamente, alguma coisa era a intenção deles, olha só. Porque o pessoal, quem foi assaltado não ia se expor, né? Eles não iam se expor, né? Aí olha só, vêm todos e ficam na beira da porta aí, né? Provavelmente por orientação deles, porque eles não iam ficar nessa posição. Numa hora dessas, tu quer que saiam correndo e tu vai pro outro lado. E outra coisa que chama atenção, né, André? Olha, a câmera de segurança para eles hoje em dia é só para ilustrar o fato, né? Porque ninguém tem medo mais. Não tem. Não tem e mascarados ainda vai ficar difícil de identificar. Agora eu digo, né, com um revólver na mão, ficam bem fortes. Agora, coloca uma carteira de trabalho na mão. O que acontece? Isso não querem. Aí o momento que eles entram, anunciam um assalto, entram os dois lá fora com apoio. Tem uma menina, aquela que está de azul, ela faz uma cara de desânimo, assim, tipo, eu não estou acreditando no que está acontecendo. Talvez nem seja a primeira vez, né? Talvez não seja a primeira vez. Pior. E aí eles fazem e vão um por um, Glauco. Isso. A imagem mostra eles vão um por um. E olha só, arrastando, com o revólver na mão, né? Quero ver na lata-lata se ele faria isso. Certamente falando coisas justamente para coagir, sim. né? Para assustar ainda mais os clientes. Era à noite, dá para ver nas imagens aí, inclusive na fuga deles, mas havia um bom movimento. Havia um bom movimento na farmácia. Sim, tinha movimento e aí eles colocam lado a lado já aí dentro, né? Observem. E aí ele vai fazendo a limpa e tirando e insistindo, né? Ele vai insistindo para ver o que tem no bolso e sai com uma quantidade grande aí de coisas que foram roubadas, né? Um absurdo total. Mas daqui a pouco a gente volta para conversar, porque tem um chamado do Lucas Abate, caso Gabriele, do Vale dos Sinos. Tem informações sobre a morte desta jovem. No final de semana, a polícia então conseguiu prender o assassino, um criminoso. Lucas Abate tem informações, não é, Lucas? Bom dia, André. Bom dia a todos. Infelizmente, um desfecho trágico para o desaparecimento da Gabriele Wilbert, de 23 anos. Na última sexta-feira, a gente mostrou a reportagem da apreensão da família em busca da jovem que já estava há uma semana desaparecida. E na mesma sexta-feira, André, à noite, a polícia conseguiu prender o namorado da vítima, o Marlon Eduardo Parnoff Machado, de 25 anos. Ele que foi preso e confessou envolvimento no crime e mais, disse para a polícia onde havia escondido o corpo, em uma prainha às margens do Rio dos Sinos, em Sapiranga. Então, entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, os policiais fizeram uma busca e encontraram o corpo de Gabriele. Agora, André, chama atenção o fato que a polícia, como a polícia chegou até o assassino, o namorado. Primeiro, não sei se a gente tem as imagens aí que mostram a Gabriele em um posto de combustíveis. A gente está mostrando agora. Momento. A gente está mostrando agora a hora que ela já entrou no carro e o carro está fazendo a volta pelo posto e saindo provavelmente pela parte de trás. A imagem vai repetir, tá aí, ó, o carro chegando, essa é a imagem que o Lucas está falando. O carro chegando e a Gabriele vai passar por aqui, ó. A gente vai mostrar no detalhe. A Gabriele, está aqui o carro, ele parou, né? Ele parou aqui. Está com esse carro prata e agora vem a Gabriele na direção dele, passando aqui é a entrada da loja de conveniência. Loja de conveniência, está aqui a Gabriele, que ela estava nesse dia com o cabelo azulado. Ela caminha até o carro prata. E aí depois que ela entra, essas três pessoas não têm nada a ver, elas simplesmente estão indo até a loja de conveniência. Aí entra no carro e o carro agora vai passar pelo outro lado, vai dar a volta, que é o lado que a gente vai ver agora na sequência da imagem. E é isso que o Lucas está falando. Ó, aqui o carro fez a volta. Né? Só para ter uma ideia, para a imagem aqui um pouquinho, aqui é a RS 239 em Sapiranga, que vai para o sentido norte, aqui vai para o sentido da própria cidade dela, que é Araricá. Então, o que acontece? Esse carro vem, aí não se sabe se ele saiu por trás do posto ou se ele pegou nesse sentido, porque a prainha fica, né, para o lado direito de quem vai em direção ao norte, em direção ali a Araricá. E agora, sim, agora só para contextualizar e o Lucas segue com a explicação, Lucas. E depois, André, o que acontece? Quando eles saem do posto, eles andam aí cerca de 8 quilômetros até a prainha do Rio dos Sinos. No caminho, segundo o delegado, o Marlon matou a Gabriele e acabou escondendo o corpo
nessa praia do Rio dos Sinos. Agora, interessante, como a polícia chegou até ele? Primeiro, por essa imagem que mostra ele entrando no carro. Então, ele seria a última pessoa que viu a Gabriele com vida. E na terça-feira, após o desaparecimento, a polícia chamou o Marlon até a delegacia para prestar um depoimento como uma testemunha, como um informante. Só que a situação, André, que ele se apresentou, já com um advogado, já cheio de contradições, acendeu um alerta na polícia que começou a monitorar os passos do Marlon. Então, na sexta-feira, eles tiveram mais provas, certeza que o Marlon estava envolvido e pediram à justiça a decretação da prisão preventiva. Foi aceito pela justiça, então prenderam ele na sexta-feira, encontrando o corpo. A jovem é de 23 anos, que foi sepultada ainda ontem, deixa os dois pais, o pai e a mãe, e também uma irmã mais nova. Agora, Lucas, o que deve ser apresentado pela polícia a partir de agora, primeiro, ela estava sozinha ou com amigos no posto, porque ela estava se divertindo ali, estavam bebendo, conversando. Não se sabe em qual momento que ele chegou, porque ela já teria terminado, né? Já tinha terminado a relação com ele, era um namoro recente, já tinha terminado. Aí as perguntas, né? Por que ela entrou no carro, como que ele chegou até ali e se isso já era planejado, porque ele, segundo informações, ele cavou e era uma cova funda. Então tem tudo isso para explicar ainda. Foi ele que fez, foi planejado ou não foi, já estava com pá dentro do carro para abrir a cova. São todas as explicações que a polícia deve dar a partir de agora. Num primeiro momento, ele disse à polícia que agiu sozinho nesse crime e que foi até o posto. Até, inclusive, algumas testemunhas relataram à polícia que um pouco antes de entrar no carro, ela estava conversando no celular, provavelmente com ele. Então, eles se encontraram e a gente vê, André, que ela entra por conta no carro. Não tem nenhum tipo de pressão, ninguém coloca ela para dentro do carro, ela entra sozinha no carro. Então, certamente, os dois estavam em contato antes do crime. André, acho que é muito importante a gente ressaltar até esse namoro recente, o caso do Marlon Eduardo, porque o delegado até fez um alerta, porque nas redes sociais a Gabriele teve um namoro recente de 5 anos que terminou em janeiro desse ano. E muita gente nas redes sociais acabou acusando esse ex-namorado, inclusive fazendo alguns tipos de ataque. E o próprio delegado foi ao Facebook esclarecer para a população que não era o ex-namorado, o namorado da Gabriele, que eles tiveram um relacionamento de 5 anos, e sim um namoro recente que até nem mesmo a família tinha conhecimento desse relacionamento dela com o Marlon. E agora também, né, Lucas, e inclusive o ex-namorado dela, de 5 anos, ajudou a procurar, se colocou à disposição e nas redes sociais lamentou, ele sentiu muito a perda dela. Agora também tem que se explicar porque ela foi, aquela versão que ela saiu de casa e foi de aplicativo até o posto, continua sendo verdade. Ela foi sozinha de aplicativo, foi encontrar com amigos no posto e aí não se sabe, porque quando viram ela ao telefone, então provavelmente estava conversando com ele. Sim, ela foi sozinha com motorista de aplicativo. Segundo a família, ela sempre saía, ela tinha uma moto, mas sempre que saía à noite chamava um aplicativo. Ela mora ali em Araricá, dá cerca de uns 5, 6 quilômetros até esse posto do local da residência dela. Ela foi até o posto, não se sabe exatamente em que horário, ficou esse meio tempo, até em determinado momento foi até a loja de conveniência, não se sabe se ela encontrou outros conhecidos e é o horário que está até na câmera de segurança, 00:53, já de sábado, na madrugada de sexta para sábado, o Marlon chega no carro e ela entra. Antes disso, ela estava ao celular, sentada, conversando no celular, provavelmente falando com o Marlon. E ele alegou o quê? Qual foi a motivação do crime, hein, Lucas? Para a polícia, ele disse ciúmes, mas não deu mais detalhes sobre a motivação do crime, não disse se eles estavam rompendo o relacionamento e por isso matou ela, mas a informação que ele deu para a polícia, que era ciúmes, acabou matando um relacionamento recente, armou essa emboscada para ela na sexta-feira e acabou matando ela. Um crime certamente, André, premeditado, porque ele já foi ao local com arma e depois tinha já uma possibilidade de cavar a cova, já tinha um local para desovar o corpo, então um crime aí que certamente foi premeditado. Porque ele, por isso que a gente questiona, né? Se ele, na hora que buscou ela no posto, esse momento aí que ele chega, que a gente mostra no detalhe, se ele já estava ali dentro com o equipamento, ou se ele já tinha aberto, inclusive, o buraco, né? Ele matou ela com um tiro, né? Foi um tiro na cabeça. Então, são todas essas coisas que não se sabe. Ou se ele viu ela no posto, ficou enciumado e foi buscar a arma. Mas e a cova? Porque era uma cova profunda, né, Lucas? Não foi simplesmente jogada nessa prainha. E não era um local muito fácil de achar, André. Até a gente foi até a Prainha Dourada, como é conhecida, região da
lá do Rio dos Sinos, dá uma distância de cerca de 8 a 10 quilômetros do posto de combustíveis e uma boa parte em chão batido sem nenhum tipo de sinalização. Então era um local que certamente ele não pensou na hora, era um local que ele já estava planejando. E segundo a polícia, ele matou ela logo depois que ela entrou no carro. Ela entra no carro e na sequência ele já mata ela com um tiro e leva o corpo até essa prainha dourada. Ah, então essa é uma informação nova, quer dizer, ele não perdeu tempo, ele já tinha esse objetivo, ou seja, a premeditação. Já foi buscá-la, já marcou um encontro para isso então, Lucas? Isso, a partir do momento que ela entrou no carro e ele saiu do posto de combustíveis, ele já disparou contra ela, acabou matando ela dentro do próprio carro. Até depois do depoimento, André, que a polícia pegou essas imagens, mostrando ela saindo no carro, ele estava bastante confuso e mesmo acompanhado de um advogado, na terça-feira, ouvido como testemunha, a polícia perguntou para ele, esse é teu carro? Ele disse, e tu estava nele? Daí ele disse que titubeou, assim, teve uma dúvida e disse que emprestou para um amigo. E daí começou a apresentar várias contradições. A polícia perguntou para ele, onde é que estava o celular? Estava falando com ela naquele dia? Ele disse que perdeu o celular. Então foram esses detalhes que a polícia foi pegando até descobrir que, de fato, ele estava envolvido no assassinato. Não, e era uma menina muito querida de todos, né? Inclusive, a mãe dela estava muito desesperada no Dia das Mães, né? Sem a presença da filha, porque ela tinha combinado de ir na casa da mãe, que ia levar carne moída para ela. Mesmo ela não morando com a mãe, ela era muito prestativa e estava sempre muito junto, né? Sempre junto com os pais e a irmã pequena que moram em Araricá. E ela trabalhava numa empresa, né? Em Araricá mesmo. Ela trabalhava numa empresa e fazia educação física na Universidade Fevale, mas agora, como estava sem aulas e também com turno reduzido no trabalho, diariamente, todos os dias, ela ia até a casa da mãe e almoçava com a família e até no sábado ia ter um jogo de futebol, porque nos fundos da casa da família tem um campo de futebol. E ela havia combinado com a mãe na sexta-feira que ia lá para ajudar na realização do jogo. E como não apareceu, no sábado pela manhã ela não apareceu, depois a mãe mandou mensagem, ela não respondeu. A família decidiu ir até a casa, encontrou a casa fechada, sem nenhum tipo de sinal da jovem, e foi a partir desse momento que a família se deu conta que ela estava desaparecida. A família dela tem um campo, uma área de futebol que eles alugam, não? Que é o sustento da família. Então, por isso que ela disse que no sábado ela ia ao encontro da mãe para organizar o evento que ia ter no sábado, né? E aí o desespero da mãe, que na sexta-feira foi a hora que a mãe mandou a mensagem para ela e a partir daí ela não respondeu. Qual foi o último contato dela com a mãe, Lucas? Que elas conversaram foi na quinta-feira, que a mãe mandou uma mensagem avisando sobre a realização do jogo. Na sexta-feira à noite, a mãe conversou com ela antes por telefone e ela disse que estava fazendo uma aula online. E depois, um pouco mais tarde, a mãe mandou novamente um oi, mas aquela mensagem nunca chegou para a Gabriele. Certamente era o momento em que já estava no posto de combustíveis e que já havia sido raptada pelo namorado, pelo Marlon. Então, o último contato, de fato, foi na sexta-feira, mas na sexta-feira à noite, a última mensagem não chegou até o telefone da Gabriele. A hora que ela chegou no posto não se sabe ao certo, entre 7h30 e 8 horas, pelo menos é o que eu vi, né? Mas a hora que ele busca, que a gente não consegue ver na tela ali, mas é 00:30, 00:35 já da madrugada do sábado. Muito bem, daqui a pouco a gente volta. 00:54 o momento que eles saem do posto. 00:54. Então tá, daqui a pouco a gente volta, inclusive reportagem completa com outros detalhes deste crime da Gabriele, a morte da Gabriela Vilbert, de 23 anos que aconteceu. Então a confirmação da morte dela agora no final de semana. Muito bem, mudamos de assunto, 12:02 e 2 minutos agora. Os shoppings voltaram a funcionar neste final de semana em algumas regiões aqui do estado. E olha, o movimento foi grande. Na tela. Medição de temperatura na porta de entrada, álcool em gel e máscaras obrigatórias em clientes, funcionários e vendedores. Essa é a nova rotina nos shoppings gaúchos que reabriram nesta semana. A gente fica um pouco de receio, né? Porque tem muitas pessoas no mesmo ambiente, mas a gente também fica um pouco cansado de ficar só em casa, né? Muitos aproveitaram para resolver problemas que apareceram durante a quarentena, em uma saída só. Quando a gente vai no shopping, a gente encontra tudo dentro dele, né? Tudo que necessita, todo tipo de loja, né? Ou então, só foram se distrair mesmo. Importante poder sair. Mas quem quiser matar a saudade de passear ou atender os clientes precisa ficar de olho nas regras de segurança. Estão vetados os provadores em lojas de roupa, experimentar calçados e até bijuterias. Cinemas e bares continuam fechados.
A administração desse shopping estima que a reabertura atraia 40% do público de volta. É uma evolução diária. Cada dia a gente vem percebendo a melhora do fluxo, melhora da vinda das pessoas de uma forma organizada. Os centros de compra podem funcionar em regiões de bandeira amarela ou laranja. Cabe às prefeituras a decisão de reabrir ou não. É o caso de Porto Alegre, que segue com os shoppings fechados. Vamos então ao vivo com a colega Luciane Coleman, né, para a gente ter mais aí informações sobre o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Em seguida, a gente vai ter, inclusive, uma entrevista com o superintendente da Caixa. A movimentação, e esse era o objetivo, né, Lu? Fazer com que as pessoas não se amontoassem na frente das agências da Caixa. E parece que deu certo. Deu certo, pelo menos aqui no centro, André, a gente praticamente não vê fila. Há pouco se formou aqui uma fila até aqui a esquina da Caldas Júnior, mas como a gente pode ver, ó, já esvaziou. Olha só, o movimento aqui está bem baixo mesmo. Então, lembrando, né, André, para o pessoal de casa que está ansioso aí para receber a segunda parcela do auxílio emergencial, hoje começa o calendário de pagamento para os beneficiários do Bolsa Família, mas para aqueles que têm o número de identificação social NIS que termina em 1. Amanhã, os beneficiários do Bolsa Família, com o NIS, que termina em 2, e assim sucessivamente até o fim do mês. Você já tem todo um calendário direitinho para os beneficiários do Bolsa Família. Quarta-feira, André, começa um novo calendário. Aqueles que têm a poupança social digital, tá? Eles vão ter debitados o valor da segunda parcela também de acordo agora com o mês de nascimento. Ou seja, na quarta-feira, janeiro e fevereiro, quinta-feira, março e abril, e assim, né, ao longo dos dias até o fim do mês de maio. Esse valor, André, inicialmente, agora durante o mês de maio, ele vai estar disponível aí para esse pessoal do segundo calendário, tá? Não é o do Bolsa Família. Esse pessoal só vai poder usar esse dinheiro inicialmente para compras virtuais ou pagamento de contas, tipo luz, água. Tanto é que o próprio aplicativo Caixa Tem vai emitir um cartão de débito virtual. Quem quiser fazer o saque desse dinheiro, dos R$ 600 da segunda parcela, aí vai ter que aguardar até o fim do mês. Porque daí nós teremos um terceiro calendário, a gente tem a tela explicando ali. A partir do dia 30 de maio, aí a gente começa a ter esse calendário para o saque. Então, 30 de maio os nascidos em janeiro, depois 1º de junho os nascidos em fevereiro, 2 de junho, enfim, assim sucessivamente, né, nos próximos dias, ali o saque dos R$ 600. Ou seja, são 3 calendários organizados. A gente espera, né, André, que as pessoas consigam, então, utilizar, seja pelos meios virtuais, ou seja, sacar, reduzindo também as aglomerações, aquilo que a gente viu ao longo do mês de abril. Só que assim, André, nesse momento, né, a gente está falando dos calendários para o pagamento da segunda parcela para aqueles que receberam no mês de abril, porque a Caixa anunciou na sexta-feira que mais de 8 milhões de brasileiros receberiam ainda a primeira parcela agora a partir do dia 19 de maio, ou seja, a partir de amanhã. Então, tem muita gente que ainda não recebeu e não está incluída, então, nesses calendários agora do pagamento da segunda parcela. E eu vou te dizer que isso gera muita dúvida. Eu estava conversando aqui, André, com uma família que a mãe tinha o direito da Bolsa Família, estava aguardando ali o dia, né, para receber, enfim, pelo número do NIS, o número de identificação social. Ela tem conta na Caixa, então ela disse que é muito simples. Ela tem o cartãozinho, quem tem o cartãozinho, né, ele já retira ali direto no caixa automático, se não tem que ir direto ali na boca do caixa. Agora, o filho dela era barbeiro, perdeu o emprego, né, agora durante a pandemia, porque a barbearia fechou por causa da baixa movimentação, e ele não estava conseguindo a aprovação do auxílio emergencial. E aí ele disse que na sexta-feira ele recebeu um aviso de que tinha sido aprovado. Só que aí ele veio hoje aqui, e ele estava em dúvida. Porque, pois é, e aí? Aí até eu pedi para eles aguardarem aqui, que eu disse, vamos fazer essa pergunta para o superintendente, eu acho que é a melhor pessoa. A Caixa diz que vai estar liberada a partir de amanhã. Mas ele disse, e vai ter um calendário? Então, vamos fazer o seguinte, Lu, vamos perguntar para o Ricardo Biertrolho, mais uma vez participando com a gente, se ele conseguiu pegar bem essa dúvida, essa pergunta que a Lu mostrou para a gente. Muito boa tarde, obrigado por sua presença mais uma vez. Boa tarde, André. Prazer estar aí contigo, né, para esclarecer um pouco para a população, né, sobre essa nova fase que vem. Mas se eu entendi bem a pergunta, estão falando em relação àqueles que ainda não receberam a primeira parcela
e que nesse fim de semana a Dataprévia aprovou aí mais 8,3 milhões de famílias e que a Caixa está processando, abrindo as contas e que a partir de amanhã começa o pagamento dessa primeira parcela. Amanhã, os nascidos no mês de janeiro, daí na quarta-feira de fevereiro e assim por diante, né? Até que encerre-se todos os meses. Então, se for hoje, como eu entendi ali, hoje não vai encontrar ainda, porque após a aprovação da Dataprévia, a Caixa precisa de alguns dias para abrir as contas de poupança digital, mas conforme a data do nascimento já estará disponível para saque, né? Então, nascidos em janeiro, a partir de amanhã, fevereiro, quarta-feira e assim por diante, ok? Muito bem, eu tenho uma pergunta aqui da Milena Vitória. Quero saber, quem tem conta na Caixa, vai cair direto o dinheiro nessa conta ou tem que baixar o aplicativo? Bom, agora em relação à segunda parcela, ele alterou um pouquinho em relação ao que foi na primeira. Então, nessa segunda parcela, aqueles que informaram contas em outros bancos ou mesmo na Caixa, esse recurso só vai entrar nessas contas a partir do pagamento em espécie, que é o calendário a partir do dia 30 de maio. Mas a Caixa vai, para poder antecipar isso, quem quiser movimentar via conta digital, ela vai abrir contas automaticamente, conta digital, e ela vai poder antecipar essa movimentação, não de transferência para contas, mas para pagamento de boletos, de conta de água e luz, certo, ou até mesmo para emissão de cartão virtual de débito. Então, a partir do dia 20 de janeiro, nascido janeiro e fevereiro, e assim por diante até 26 de maio, desculpe, 20 de maio, né, nascido janeiro e fevereiro, até 26 de maio, as pessoas vão poder movimentar no aplicativo. Dia 30 de maio, o saldo que tiver nessa conta de poupança digital será transferido automaticamente para a conta que ele indicou em qualquer banco ou na Caixa, ou ele poderá sacar em espécie, em dinheiro. A gente percebe, e eu acho que o senhor também percebe isso, nessa segunda etapa, os calendários, eles ficaram... Tem mais calendários e por isso a pessoa tem que ficar mais atenta para não se perder. Por exemplo, aqui, ó, a Mara pergunta, quem tem conta na Caixa vai entrar direto nessa conta? Ela não fez a conta digital. Como fica a situação dela? Então vai funcionar da seguinte forma. A partir do 30 de maio, que é o mês de janeiro, e assim por diante, que vai até dia 13 de junho, esse calendário, naquela data o dinheiro vai para a conta que ela escolheu. Se antes disso ela quiser já utilizar para pagamento de boletos ou conta de água e luz, ela poderá acessar via aplicativo Caixa Tem e vai ter uma conta digital onde ela vai poder fazer esses pagamentos. Se ela não fizer nada, a partir do calendário em espécie vai estar o dinheiro na conta que ela escolheu, né, para o crédito ir. Agora tem um problema aqui, superintendente, por exemplo, a Ana Caio, ó. Ao invés de liberar a segunda parcela, tem que liberar para quem ainda está em análise. Isso é um absurdo, pagar para alguns e outros ainda não responderam. Ou seja, a situação dela ainda em análise, o que fazer? Bom, exatamente nessa linha, tu vê assim, o pagamento em dinheiro, exceto o Bolsa Família, porque já tem um calendário que já começou hoje, mas tu vê que o pagamento em dinheiro é só a partir de 30 de maio. Então, e nós estamos pagando agora, a partir de amanhã, os mais 8,3 milhões de famílias que foram, no final de semana, foram analisadas, né, que a Caixa recebeu data prévia, que serão pagas aí até o dia 29 de maio. Então, eles vão receber antes daqueles que vão receber a segunda parcela. Importante lembrar, né, que ainda tem uma parcela ainda que se inscreveram que ainda está em análise na data prévia, que poderá dar aprovado, reprovado ou dado de concurso. Esses que ainda estão em análise, eles não precisam fazer um novo preenchimento, porque agora pelo sistema já dá para ver o que é que está faltando, não é verdade? Então tem essa possibilidade para quem fez o requerimento de saber aonde é que está trancando. Pelo menos essa era a orientação que se tinha antes, não é? Exatamente. Pelos dados que a Dataprévia divulgou no dia 15, né, foram já 59 milhões de pessoas já foram aprovadas, 36 milhões foram considerados inelegíveis, ou seja, não foi aprovado, e 16 milhões têm dados inconclusivos. Então, eles podem, no próprio aplicativo, tem que baixar a nova versão, né, que na antiga não consegue, baixa a versão nova do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial
e ele vai poder alterar os vídeos que estão errados. Normalmente, qual que é o erro? Informou que é chefe de família, mas não colocou nenhum dependente, né? Então, pode ser chefe dele sozinho, né? Então, tem que colocar algum dependente. Sim. Ou colocou o dependente com data de nascimento errado. Então, aquela data de nascimento não bate com o que está na Receita Federal no CPF, então tem que ajustar. Mas o aplicativo, ele vai trazer qual é o erro, tá? E ele pode acertar ou mesmo fazer uma nova inscrição, cuidando para colocar o dado de forma correta. Tá. Uma outra pergunta, com relação ao cartão virtual, para a gente esclarecer bem que essa é a diferença. A pessoa não vai poder fazer a transferência como podia antes, né? O dinheiro entrava nessa conta virtual e podia fazer uma transferência para uma outra conta. Isto não é permitido, correto? Exato. Nesse momento, essa transferência ele vai poder fazer, mas depois do dia 30 de maio, quando começar o saque em espécie. Depois do 30 de maio em espécie, ok, tá. Antes disso, ele só pode pagar contas ou emitir um cartão de débito virtual que ele pode fazer compras na internet, por exemplo. Por esse próprio aplicativo, ele emite um cartão virtual. Exatamente. O aplicativo tem lá a emissão de cartão virtual. É um cartão que ele vai receber um número e um código que ele pode entrar no site e fazer uma compra, por exemplo, né? De forma segura. Então, mas isso... é uma maneira dele utilizar o recurso antes do pagamento em espécie. Tá, ok. Mas aí para uma compra virtual e uma compra presencial, como é que ele faz? Não, só no que aceitar o cartão virtual. E só para fazer a compra com cartão virtual. Luciane Coman, de frente da Caixa Econômica Federal no centro de Porto Alegre, alguma pergunta, Lu? André, uma senhora aqui que estava também aguardando, ela disse que o filho dela estava esperando a liberação do valor ainda da primeira parcela. No aplicativo do auxílio emergencial dizia que já estava liberado, mas não aparecia o valor. Eu disse para ela, olha, aguarde até amanhã, porque amanhã começa o calendário, então, do pagamento da primeira parcela de quem ainda não recebeu. Queria saber do superintendente se é isso mesmo, se é por isso que não está aparecendo o valor lá no site, no aplicativo. Exatamente, o caminho é por aí. Primeiro, quando recebe lá o aprovado da Dataprev e ele manda esse arquivo para a Caixa processa para abrir as contas e fazer os créditos. Então, esse processamento, agora vem mais de 8 milhões de pessoas, ela vai liberar esses valores conforme a data de nascimento. Então, por exemplo, né, se ele nasceu lá no mês de março, é só dia 21 que vai estar lá disponível na conta. Então, talvez hoje ele não consiga ainda enxergar, né? Então, tem que acompanhar esse calendário. Eu sei que pode confundir um pouco, que tem 4 calendários nesse período. Verdade. Mas entrando lá no site da Caixa, tem bem direitinho as datas de cada um deles, tá? Isso eu acho que é importante a gente deixar bem claro, né, superintendente, que agora com esses calendários já estava um pouco confuso antes, então agora ficou um pouco mais, né, mais não difícil, mas é importante se ter esse cuidado. E no site da Caixa a gente consegue encontrar todos esses calendários, eu acho isso que é importante, porque ele continua o acesso liberado mesmo para quem não tem internet, não é verdade? Sim, isso é importante dizer. Primeiro, por que a gente fez um calendário mais elástico agora, né? Que começa hoje, dia 18, e vai até o dia 13 de junho, praticamente quase um mês. Primeiro, porque quando teve a liberação lá da primeira parcela, a gente lembra que deu muitas filas no início, né? Porque ficou tudo nas mesmas datas. Então, agora a gente fez assim, alongou o Bolsa Família, que começou no calendário que sempre teve hoje, né? Nós vamos fazer um calendário para quem tem a primeira parcela ainda, para receber tudo aí até o mês, e a partir do dia 30 o dinheiro em espécie. Então isso faz com que não defina, seja o atendimento mais tranquilo para todos. Então facilita também o atendimento. Então isso é importante. E a questão assim, dos calendários, ele é bem, assim, tem muitos, mas dá para a gente resumir assim. Bolsa Família, como sempre foi, não precisa se preocupar, tranquilo. Vai na data como que foi, recebe. Quem quer receber em dinheiro vivo é só a partir de 30 de maio. Certo. Quem quer antecipar, André? Quem quer antecipar e pagar contas já pode ser a partir do dia 20, conforme a data de nascimento pelo aplicativo. Diga, Lu. André, mais uma dúvida aqui que o pessoal levantou aqui anteriormente na fila é se muda alguma questão para o saque nas lotéricas agora nesse segundo calendário.
Bom, nas lotéricas ele continua sendo feito pelo token que gera no aplicativo para receber na lotérica, né? E nas agências da Caixa, a Caixa simplificou. Então, quem foi já da metade do fim do último calendário da primeira parcela já viu que foi muito rápido as filas. A Caixa pede, se possível, já leve, quem for sacar direto na agência, não conseguiu gerar o toque no celular, que já leve a cópia da identidade, né, ou a carteira de trabalho, que tem o CPF, que ali o colega já identifica ele na fila, já gera o código para sacar direto na máquina. A diferença é que agora nós tivemos muitas situações na primeira parcela de pessoas que tinham perdido a carteira de identidade, por exemplo, e levava lá o boletim de ocorrência e não era possível pagar, porque precisa de um documento válido. E ele não tinha carteira de trabalho nova, então o governo autorizou para a segunda parcela também o aceite da carteira de trabalho antiga. Então isso também vai facilitar para algumas pessoas poder identificar no momento do pagamento. Superintendente, antes de fazer a próxima pergunta, já quero dizer que as pessoas podem ir lá na nossa página do Facebook, porque tem ali o espaço para fazer o questionamento, facebook.com/SBTRS oficial. Tem uma pergunta aqui, da Andréa Nascimento. O meu filho está em análise desde o mês de março. O que ela faz neste caso? No caso, o filho. Eu não sei se essa pergunta ela fez hoje ou já fez. Foi agora. Antes. Não, foi agora. Ela foi agora. A pergunta, na verdade, foi desde que a gente colocou na sexta-feira o anúncio, né, do auxílio emergencial. E aí a gente vem recebendo uma série de perguntas. E aí ela colocou. Então, não faz mais de 2 dias essa pergunta. Eu digo por quê? Porque nesse fim de semana foram mais de 8 milhões que foram aprovados, né? Daqueles que estavam em análise. Então, pode ser que se consultar nesse momento seja diferente. Sim. A informação que a gente tem aí da DataPrev é o que estavam inscritos até o mês de abril, praticamente todos já foram analisados. Tem ainda uma parcela pequena que ainda estão processando com mais outras bases de dados para verificar se atende ou não o requisito da lei para receber o recurso. Um questionamento que fez aqui o Jonathan, na verdade, foi uma colocação que muitos militares receberam, que não poderiam ter feito a solicitação. Nesse caso, foram cancelados, assim como dos presidiários também, superintendente. Como é que ficou isso? Porque, no final da história, essas solicitações ajudaram a trancar todo o sistema, né? Primeiro que todos que se inscrevem, a DataPrev e o Ministério da Cidadania que fazem essa análise dos critérios. A Caixa só recebe a lista para pagar. Mas é importante dizer que o cidadão que queira devolver o recurso, que ele entende que recebeu de forma indevida, é possível fazer a devolução. E isso aconteceu muito, não é verdade? Muitas pessoas receberam tentaram, se deram conta de que elas não teriam direito e mesmo assim receberam. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O ministro Onyx Lorenzoni disse que esses casos ainda vão continuar em análise, o que é importante para quem recebeu indevidamente, faça a devolução, né, superintendente? Pelos dados da DataPrev, 36 milhões de pessoas já foram barrados durante essa fase de análise, já foram negados, né? Mas pode acontecer. Mas é um processo que quem faz é a DataPrev e o Ministério da Cidadania. A Caixa, ela recebendo o lote para pagar, ela só apenas efetua o pagamento. Certo. A Lu, tem mais alguma pergunta para fazer para o superintendente, Lu? Como nessa fase, né, André, a pessoa vai poder fazer o pagamento... Olha aqui, tá passando aqui um gari aqui, por isso que tá esse barulhão. Mas a gente consegue te ouvir. Né? Então, André, como nessa segunda fase vai ser antecipado, né, essa parcela para a poupança social digital, se a pessoa usou uma parte para pagar uma conta ou fazer uma compra virtual, ela pode sacar então o restante a partir ali do dia 30 de maio ou no momento em que ela usar isso virtualmente ela não vai mais poder sacar em espécie? Ótima pergunta. Isso é importante porque como isso aqui não foi no calendário passado não foi dessa forma, né? Então é bom explicar como vai funcionar agora. Então, quem utilizar pagamento na conta digital, o saldo que tiver lá no dia 30 de maio, ele fica disponível para receber em dinheiro. Ou vai para a conta que ele já tinha cadastrado para receber, mesmo que a conta seja em outro banco. Então, significa que o saldo que ainda houver na conta poderá ser retirado em dinheiro ou vai ser acreditado na conta que ele escolheu. Uma outra pergunta, aliás, até relembrar as pessoas, né, que o pedido de solicitação vai até o dia 2 de julho.
e vai ser retroativo também, ou seja, valem as 3 parcelas. Exatamente, então isso é bastante importante. Então todos esses que estão em análise ainda, né? Ainda não está em análise quer dizer que foi negado nem aprovado, pode ter qualquer uma das situações. E aqueles que viram se inscrever no programa até o dia 2 de julho, se aprovados, terão ainda o direito às 3 parcelas. Muito bem, eu quero mais uma vez agradecer ao superintendente da Caixa Econômica Federal, Ricardo Biertrolio, e dizer que nós estaremos a partir da 1h30 nas nossas redes sociais, no Facebook, né, respondendo questionamentos das pessoas que estiverem interessados, tiverem dúvidas. O Marcelo Chemali vai estar respondendo e auxiliando nesse processo. Mais uma vez, muito obrigado e conte com a gente aqui sempre que precisar. Obrigado, André, pela oportunidade. Parabéns pelo teu programa aí. Espero ter contribuído um pouco para esclarecer um pouco mais sobre como ter acesso ao auxílio emergencial. É verdade. Não, auxiliou bastante e vai continuar auxiliando ainda. Durante toda a semana, certamente. Muito obrigado, um grande abraço ao senhor. Tchau, tchau. Deixa eu ir lá para a redação conversar com o Glauco Paza, porque uma moradora do Laranjal, lá de Pelotas, no sul do estado, reclama do quê? Da aglomeração que acontece lá na região próximo à casa dela. São carros, som alto, pessoal se divertindo, uns sem usar máscara. Quer dizer, assim, acham que está tudo liberado, Glauco Paza. Um dia comum, né, André? Um dia de sol, bonito, para aproveitar na beira da praia, como se nada houvesse. Só que tem uma coisa chamada pandemia. Só isso. Aí a moradora desta residência, que fica na Praia do Laranjal, fez as imagens desse povo todo aglomerado. Até vou parar de falar um pouco, André, para ver se a gente ouve. Que tem até um batidão, viu? Tem até a música. Vamos escutar aí. Esse é o povo brasileiro, super consciente. É dia de verão, né? E a moradora indignada, deu para ouvir também ela falando, povo super consciente, reclamando de tudo isso que está acontecendo na localidade chamada Recanto de Portugal, que fica na Praia do Laranjal. Segundo ela, inclusive já fez a reclamação, essa moradora, denunciou essa aglomeração, só que ninguém da prefeitura apareceu, nenhuma fiscalização. Aí é uma pena. E tudo continua da mesma forma. Pessoas aglomeradas, muitas sem máscara, como você falou, tomando chimarrão, todo mundo junto ali na beira da praia. Mas não foi só ali no Laranjal. Em todo lugar a gente observava, só acompanhando pelo Twitter, a gente via publicações de tudo que era lugar. A Orla do Guaíba aqui estava uma festa. Cheia, Agora cheia. Vou te dizer uma coisa. Porque assim, o que acontece? Tem muitas cidades que as praças estão bloqueadas, né? Os parques estão fechados, que é para não ter aglomeração. O que o pessoal faz? Procura qualquer cantinho e senta, põe a cadeira, toma chimarrão. Tem gente que vai para a beira da estrada, né? Mas exatamente, para posto de combustível. Aí o que acontece? Tem municípios que a Brigada Militar está dizendo, opa, meu amigo, estamos numa pandemia, está na hora de ir para casa. Recebemos essa imagem aqui de Sapiranga, mostra aí. Pessoal chegando ali num parque e dizendo, gente, alô, não pode aglomerações, estão fazendo o que aqui? Vão para casa. Parabéns à Brigada Militar da região de Sapiranga, né, que exemplarmente estacionou, olhou para o pessoal e disse, gente, estamos numa pandemia, por favor, crianças, idosas, peguem chimarrão, cadeira, periquito, papagaio e vão para casa. E é o que aconteceu. Quer dizer, tem que ser assim. Infelizmente, né, a questão da consciência das pessoas, eu acho que não se deram conta. Nós estamos num estado privilegiado. Por quê? Porque é um povo que está se organizando, se organizou e manteve uma disciplina de 1 mês e pouco. Então a gente não pode perder isso, Glauco. Pois é, a fiscalização foi muito bem feita aí, mas eu te pergunto, André, não dá para fazer isso em tudo que é lugar, né? É impossível. Mas, ou as pessoas tomam consciência ou... Não, e outra coisa assim, ó, Glauco, quer pegar um sol, né? Eu me lembro que o próprio ex-ministro Mandetta dizia, a pessoa tem que sair um pouco, mas assim, ó, mantenha a responsabilidade, vá de máscara, mantenha o distanciamento. E sim, são regras mínimas e básicas, não é verdade? É verdade. Até daqui a pouco, Glauco Paza. Agora, 12h27, tá vindo chuva por aí. E bem longe de mim, Estael Sisto. Estael está trazendo chuva, Estael? Estou trazendo chuva, estou trazendo boas notícias aí para os gaúchos e, inclusive, naquelas regiões que na semana passada não choveu tanto, Bagé, Pelotas, Jaguarão. Essa semana acho que vai ter para quase todo mundo uma chuva razoável, uma chuva boa, uma chuva muito bem-vinda. Antes disso,
temos que nos preparar. O veranico de maio. O veranico de maio, exatamente. Acho que não vai dar os 5, 6 dias mínimos que a gente usa na literatura, mas vai ser um veranico, vai ter calor. Hoje mesmo, apesar do dia ter começado com 4 décimos negativos lá em São José dos Ausentes, à tarde tem máximas que devem se aproximar dos 30 graus, sobretudo no oeste, no noroeste do estado. Então, um dia de grande amplitude térmica, essa bela imagem, que essa névoa seca. Ao vivo, né? Ao vivo. Eu estava olhando e estava dando uma espiada ali na janela também. A gente vê uma névoa seca que é justamente resultado do ar muito seco, então as partículas de poluição, de poeira, acabam dando esse aspecto, assim, de quase um nevoeiro. A gente consegue ver que a visibilidade não é tão clara, mas em razão dessa névoa seca que é resultado... Uma bruma desses dias de tempo muito firme, de tempo muito ensolarado, e a gente já vem de uma sequência de dias com essa condição. Então, as próximas horas, tempo seco, ensolarado, vamos colocar aqui o mapa, projeção de uma tarde de aquecimento. Ontem a máxima já ficou na faixa dos 30 graus, hoje de novo, especialmente aqui na região de Santa Rosa, olha lá, o amanhecer hoje foi um pouco menos, foi com 2,5 graus em Santa Rosa, máxima de 30 graus. Nossa, que diferença. Muita oscilação de temperatura. Quem sai cedo de casa vai sentir calor porque saiu agasalhado. Uruguaiana com 28 graus, Santa Maria também, Cambará do Sul mesmo, na região lá de maior altitude, 22 graus à tarde, Caxias do Sul com 23, Novo Hamburgo 26, 27 graus e Pelotas com 28 graus. Então a gente vê um ar quente generalizado pelo estado, associado a esse tempo seco. Agora, quando a gente tem esse ar quente invadindo, o que é que vem depois disso, Esther? Exatamente. Ar quente nessa época de transição outono é sinal de chuva a caminho. Amanhã ainda tempo firme e ensolarado, mas na quarta-feira a instabilidade chega. Antes da instabilidade, vento forte. Se preparem para uma quarta-feira que tem vento norte e noroeste. Em meteorologia a gente chama de jato de baixos níveis. Olha aí. Então é um jato de ar quente e úmido que traz todos os ingredientes para trazer a chuva. Mas a gente pode ver naquelas nuvens compridas, essa é a nuvem ou não é? Não, aquelas nuvens compridas, que a gente, como tivesse assim, deixado um rastro comprido. Sim. Isso é indicação do Já é indicação da chuva. E aqui tem um mapa que a gente gosta muito de mostrar, que é a quantidade de chuva esperada para essa semana. Nessas áreas em verde, aqui um tom mais puxado para amarelo, é volumes entre 50 e 100 milímetros pelo estado. Então a gente vê aqui na área de volume maior, entre 50 e 100 milímetros, passando pela região de Pelotas, de Bagé, o oeste, que já teve chuva na semana passada, na faixa de 150 milímetros. Então, com esse novo episódio de chuva que vai começar na quarta-feira aqui no oeste, na quinta-feira toma conta do estado e na sexta ainda chove um pouco no norte, então são 3 dias de instabilidade. Acredito que em muitas áreas do Rio Grande do Sul vai terminar esta semana com chuva acima da média do mês de maio, que já não acontece há alguns meses. E depois dessa chuva toda, o que vem? Frio, muito frio. Se preparem, aí a partir de quinta-feira despenca a temperatura. Começa um frio úmido na quinta-feira, mas depois a tendência do tempo firmar. Não sei se a gente tem a tabela aqui de 4 dias depois de Porto Alegre para mostrar. A gente então tem calor hoje, calor na terça, calor na quarta-feira. Aqui eu vejo quarta-feira Porto Alegre com 29 graus, Vale dos Sinos chegando aos 31, 32 graus. E aí na quinta-feira começa a ter o declínio com a chegada da chuva. E mais, entre quarta e quinta-feira tem alerta para tempo severo, que seria vento forte, risco de raios e até mesmo de queda de granizo. Então vai ser uma chuva volumosa, porque o período de chuva ele é um dia praticamente, né, Esther? Começa na quarta pelo oeste, a quinta-feira e a sexta chuva em grande parte das regiões. 2 dias e meio, 2 dias e pouco. Então isso pode trazer bons volumes e ficarem atentos ao risco de temporais, sobretudo na quarta-feira, é o dia de maior risco. Então na quinta, quando tu vier aqui na quinta-feira, vai estar chovendo. Se vai estar chovendo e a temperatura começando a cair. Até quinta-feira, então. Até Obrigado, lá. Esther. Agora 12h32. E agora para Biscoitos Zezé, não é mesmo, Glauco Pazza? Carinho que vem de família, seu André Rá. Deixa eu te perguntar uma coisa, Diga. André. Você gosta de aperitivo ou não? Eu gosto. Quem não gosta, né? Boa. Aqui vai só um aperitivo, tá? Poxa vida. O que achou? Pô. Uma camisa da dupla Grenal sempre é bem-vinda, não é Pois verdade? é, né? Já vai ter gente. Ih, a rede social vai bombar lá. Ih, eu falei, o cara era gremista. Mas olha só, é só um aperitivo, tá? Sente o gostinho. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa camisa maravilhosa aí que eu acabei de apresentar para Isso vocês. não é aperitivo, isso é suspense, pô. Bom, voltamos a ter futebol, André. Não é 1º de abril. Voltamos sim a ter futebol, mas pela Liga Alemã, chamada Bundesliga. Teve a rodada de retorno neste final de semana.
tivemos vários jogos, algumas cenas inusitadas, tá? Porque mudou completamente o protocolo. Os jogadores acessaram de máscara, teve toda uma higienização, logicamente que sem torcida, tá? Protocolos por causa da pandemia da Covid-19, todo mundo sabia que ia ser assim, com portões fechados. Mas aí tá uma grande diferença, as comemorações, olha só. Mas pode isso aí? Mas pode se tocar assim, Boa pergunta. Tá causando uma grande polêmica, André, porque as pessoas se questionam o seguinte, eles não podem se abraçar e tal. Só que tem a disputa de jogo, às vezes eles caem, olha aí, ó. Aí, escapou. Aí tá vendo, olha o protocolo de entrada, eles entram separados, logicamente, com máscaras ainda, e depois tiram, logicamente, para jogar. Mas a pergunta é a seguinte, né? Toda essa precaução na hora da comemoração, olha aí, ó, bracinho, cotovelo. Só que uma hora vai ter o contato ali, vai ter o jogador caindo no chão junto com o outro, vai ter o suor, né, de um pegando na camisa do outro, na pele, enfim. E vem cá, e aquela regra de higiene proibida, que eu não vou aqui repetir o que é dentro de campo, como é que tá acontecendo? Não pode cuspir, né? Já entregou tudo também. Não pode assoar o nariz. Pois é, isso eu acho que vai ser bem difícil de controlar. Tomar água e jogar fora a água. Né? Mas o fato é que a Bundesliga, a Liga Alemã, vai servir de parâmetro para várias outras competições em vários países, né, André? Inclusive o Brasil tá de olho, tá? Só para ter uma ideia, assim, num jogo convencional, são, às vezes, mais de 1.000 pessoas envolvidas. Num jogo como esse, pela Bundesliga, a estimativa é que cerca de 240 pessoas estejam envolvidas. Jogadores, auxiliares, pessoal da infraestrutura do estádio, enfim. Já é uma grande aglomeração, né? Mantendo todas as precauções em época de pandemia. Mas vai ser um laboratório. O que você achou dessas comemorações aí, André? Eu acho que eu acho que faz parte, né? A gente já está há 2 meses se cuidando, eu acho que já entrou na nossa rotina. É diferente, mas esquisito não. O importante é a saúde. Claro, saúde em primeiro lugar. Então, só para lembrar, amanhã a gente fala mais, tá? Tá bem. É só um aperitivo mesmo, tá? O que será que vai acontecer com essa camisa? Não faço Fico bem com ela? Não... Fica bem. Fico bem? Tá bom, então. Tamanho GG, né? Vai ficar um pouquinho grande. A partir de amanhã a gente fala mais. Muito bem, 12h35, faltando 25 para 1h. Olha só, a maioria das regiões aqui do Rio Grande do Sul começa a semana com classificação laranja, ou seja, risco médio de contaminação por coronavírus. As bandeiras determinadas pelo distanciamento controlado foi atualizada no sábado pelo governo do Rio Grande do Sul. Então, hoje não há municípios com classificação vermelha, né, de risco alto, como na semana passada. O colega Guilherme Fadanelli, ao vivo, nos traz outras informações, direto da Serra. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é, essa classificação feita pelo governo vale até o próximo sábado, dia 24 de maio, quando será feita uma nova avaliação de como se comportou essa semana. Agora, o que a gente tem de novidade, André, diz respeito ao município de Lajeado, no Vale do Taquari, que passou da bandeira vermelha para a laranja. Isso porque os números de casos semanais de coronavírus e a variação do número de internados por síndrome respiratória grave diminuíram. Lembrando que a região registrou surto de Covid-19 com foco em frigoríficos nas semanas anteriores. Já em Uruguaiana, na fronteira oeste, a bandeira passou de amarela para laranja. Isso porque a cidade registrou 4 novos casos nos últimos 14 dias, passando de 2 para 6 casos no total. Lembrando, André, as classificações. Como a gente vê no mapa, hoje o Rio Grande do Sul tem as bandeiras amarela, que representa baixo risco, e laranja, de risco médio. Já as bandeiras vermelha e preta representam risco alto, e aí sim tem aquelas medidas mais restritivas na atividade econômica e também na circulação de pessoas. E eu encerro a minha participação de hoje aqui da Serra trazendo uma boa notícia. No sábado, 10 leitos de UTI SUS foram inaugurados no Hospital Geral de Caxias do Sul, que atende 49 municípios da Serra 100% SUS. Lembra que a gente tinha mostrado aqui no SBT Rio Grande há 2 semanas esses leitos parados à espera de habilitação do Ministério da Saúde. O que aconteceu, André? A Prefeitura cansou de esperar e então resolveu custear os R$ 2.800 por dia para cada leito até que o Ministério da Saúde faça a habilitação e auxilie no custeio desse serviço. O governo do estado, inclusive, reafirmou que pretende abrir 600 novos leitos de UTI SUS nesse período de pandemia
Por enquanto, 298 já estão equipados, aguardando a habilitação do Ministério da Saúde. E aí, André, o Estado também cansou de esperar essa habilitação do governo federal e, por enquanto, 139 já estão operando também com recursos do Estado. A saúde não espera. Obrigado, Guilherme Fadanelli, pelas informações. E lá em Lajeado também o que foi feito um acordo com os frigoríficos para investir R$1.200.000 em hospitais, em leitos, e aí sim foi possível, então, passar da bandeira que era vermelha, para a de cor laranja. Muito bem, 12h38, e você vai ver ainda hoje. O fim de um mistério. Encontrado o corpo da jovem que desapareceu semana passada. Já os detalhes da investigação. Novas informações sobre o pagamento da segunda parcela dos R$600. Nós vamos tirar a sua dúvida e é ao vivo. E os heróis que precisam de ajuda. Saiba como contribuir para não deixar um serviço de saúde tão importante parar ainda mais neste momento. O SBT Rio Grande vai até a 13h. Mais um golpe em plena pandemia. Abre o olho, hein? Abre o olho. Tem gente que nem em tempos de pandemia e dificuldade, né, não pensa nos outros, mas de jeito nenhum. E se aproveita da situação. Olha, nesse final de semana, preste atenção, a Polícia Civil aqui de Esteio prendeu um homem que dava o golpe das teleentregas de restaurantes. Era só o que faltava, Lucas Abate. Pois é, André, se os comerciantes estão se adaptando agora para vender, para sobreviver durante a pandemia com os estabelecimentos fechados, os golpistas não estão fazendo diferente, sempre tem golpe novo na praça e foi o que a Polícia Civil em Esteio descobriu. Um golpista, André, que estava entrando em aplicativos de entrega, manipulando alguns dados e conseguindo fazer um golpe contra restaurantes. Aqui ao meu lado está o delegado, o diretor regional de Canoas, delegado Mário Souza, para dar mais detalhes sobre essa investigação. Delegado, como é que funcionava esse golpe e quem era o prejudicado? Na realidade, os golpistas, na época de pandemia, os comércios buscam possibilidades de sobreviver, de manter seu negócio. E uma das possibilidades são as plataformas de venda de bens, como alimentação, refeições, eletrodomésticos, etc. Esse golpista, ele conseguiu aproveitar-se de uma brecha que existia nesse aplicativo de venda de refeições e passou a fazer inúmeras compras no período de 30 dias. E durante todo esse período, nem a operadora de cartões e nem o comércio sabiam que ele estava fazendo isso, porque ele aproveitou-se de uma brecha de segurança. Ao final desse período, quando houve a contabilização do caixa, que identificaram e nós passamos a investigá-lo e conseguimos realizar a prisão em flagrante desse golpista. Acompanhamos todo o passo a passo, acompanhamos o pedido do aplicativo, acompanhamos tudo. Ele basicamente fazia o pedido e aquele cartão que ele usava nunca ia chegar à conta. Foi isso que ele se aproveitou. Ele comprou, fez um prejuízo de aproximadamente R$10.000 no restaurante e outros prejuízos também em outros estabelecimentos. E olha como é esfomeado esse golpista, André, porque ele não recebia esse dinheiro. Ele não recebia o dinheiro, ele recebia a compra na casa dele, injetava um cartão falso e recebia a compra na casa dele. Delegado, só reforça pra gente, não são aqueles aplicativos tradicionais, conhecidos, são aplicativos próprios dos restaurantes que ele encontrava essa brecha. Os aplicativos maiores que nós conhecemos aqui, não precisamos mencionar, eles têm alguns sistemas de segurança que os aplicativos menores, em algumas situações, podem não ter, não é sempre. Esse caso, o aplicativo não tinha. E o golpista se aproveitou dessa brecha, que é difícil, mas se aproveitou. Ele entendia do assunto, basicamente, e conseguiu fazer o golpe. Ele pediu os alimentos com um perfil de uma pessoa que existia cadastrada, com um cartão que existia cadastrado, mas era clonado. Então, ele deixava cego o estabelecimento e cego o aplicativo e conseguia adquirir os bens sem pagar. Só ao final, quando o caixa foi ser feito, que verificaram isso. E isso ele pode ter feito em outros locais, nós estamos verificando, mas encontramos na casa dele muitos alimentos, muitas bebidas e também eletrodomésticos, aparelhos de ar-condicionado, televisões, tudo provavelmente comprado por aplicativos. Então, na época de pandemia, o criminoso usa a sua criatividade para o crime, para dar desfalques nos comércios. Exatamente. As pessoas têm que ter atenção, né? Tem que ter atenção, os comerciantes têm que ter atenção nesse tipo de situação para não ter prejuízo. Ô delegado, rapidamente uma pergunta aqui. Qual é a dica que o senhor dá para a gente não cair num golpe como esse, né?
O que é básico nesse momento a gente ficar atento? Bom, é muito importante, uma época de pandemia, né, como a gente falou, onde os comerciantes estão tentando sobreviver, tentando manter seus negócios, os trabalhadores tentando manter seus negócios. A internet é um bom local de manter esse negócio, os aplicativos são excelentes, é uma boa ideia, aplicativo de teleentrega, tanto de alimentos como de bens eletrodomésticos, não há problema. O que nós orientamos? Que as pessoas utilizem os aplicativos com maiores capacidades de segurança, que verifiquem o que o contrato do aplicativo tem como, por exemplo, seguro, se aquela plataforma ela paga um seguro ou não, para que eventuais prejuízos não sejam transferidos aos comerciantes. E orientamos os comerciantes também que, se utilizarem aplicativo próprio de teleentrega, que eles se certifiquem de que exista as mínimas condições de segurança nesse aplicativo e que qualquer suspeita procure a Polícia Civil, para que ele não tenha prejuízo e possa trabalhar e manter seu negócio agora na pandemia. Muito bem. Delegado, esse é um golpista que já era conhecido, né? Então, para a gente ver, André, como as coisas são. O golpista se adapta também juntos com os comerciantes. Para isso tem criatividade, é o que eu digo. Dá uma carteira de trabalho, não querem saber. Obrigado, delegado, obrigado, Lucas Abate, aí pelas informações. E é bom a gente ficar atento a esses golpes. Atenção, porque a gente vai com informações de Bagé. Glauco Paza, uma briga que terminou com morte. No centro de Bagé, nessa madrugada, o que houve? Praça de guerra, praticamente. Que isso? Em Bagé, no interior do estado, região da Campanha, essas imagens mostram uma briga generalizada. Foi durante a madrugada, é uma das ruas principais da cidade, fica bem no centro. Segundo a Brigada Militar, iniciou por causa de uma ocorrência de trânsito, em que uma moto teria batido em um carro na Avenida 7 de Setembro. Dá para ver aí as pessoas se dando socos, daqui a pouco vai ter imagem de capacete sendo atirado ali, o rapaz juntou um capacete, celulares também foram atirados. Quer dizer, uma briga generalizada bem no centro da cidade. De acordo com a brigada, foram disparados tiros, ou seja, tinha gente armada nesta confusão. Há pouco a nossa produção falou com a delegada. Nossa, olha aí. Olha aí. Correria. No momento dos disparos. Meu Deus do céu. A brigada estima que foram 4 disparos e a informação da delegada responsável que chegou agora há pouco pra gente aqui, ó. A briga teria começado por ciúme, na verdade. Seria uma briga por motivo passional. Isso que Bagé é Sim. uma das cidades onde começou toda a pandemia com um número grande de pessoas infectadas. Ou seja, era para todo mundo estar consciente que é momento de se resguardar e estar em casa e não fazendo isso. Você falou era. Infelizmente, eles não respeitam, né? Bom, a briga teria começado, então, por ciúme. Em princípio, o mandante teria envolvimento com tráfico de drogas. Nossa. Mas a vítima, que, segundo a delegada responsável, tem o nome de Jonathan Gomes, de 23 anos, era eletricista e não teria envolvimento com o tráfico. A polícia ainda está fazendo demais averiguações, inclusive periciando a arma. André. É a lei da criminalidade, né? Dos criminosos estão ali na rua se divertindo, depois brigando. E é o seguinte, está na linha de frente, o problema não é com eles. Obrigado, Glauco. A gente falou aí que essa briga aí começou por ciúmes, por falar em ciúmes. Terminou em tragédia, segundo, né, o autor do crime, por causa de ciúmes. Foi sepultada ontem a jovem, a Gabriele Vilbert, 23 anos. Olha, uma guria querida de todos, próxima da família. Foi uma semana intensa de preocupação, uma semana do desaparecimento dela, uma semana toda desaparecida. E o namorado de Gabriele confessou que matou a jovem e enterrou o corpo na beira do Rio dos Sinos. Os detalhes a gente explica agora na tela. Gabriele foi vista pela última vez por volta da 1h da madrugada de sábado, 9 de maio. Câmeras de um posto de combustíveis às margens da RS 239 em Sapiranga mostram o carro do namorado chegando no local. A jovem caminha em direção ao veículo e entra no automóvel. Na terça-feira, 12 de maio, a polícia ouviu o rapaz de 25 anos. Desde o primeiro momento acompanhado por advogado, quando nós, na verdade, queríamos apenas conversar com ele para ver se ele sabia alguma coisa, nós então passamos a desconfiar. O depoimento foi cheio de incongruências, né?
extremamente contraditório. Na última sexta-feira, 15 de maio, a Justiça atendeu ao pedido da polícia e decretou a prisão preventiva de Marlon Eduardo Parnoff Machado. Marlon foi preso ainda na sexta-feira à noite. Foi então que ele confessou ter matado Gabriele e disse onde havia enterrado o corpo. O carro que levou a Gabriele embora do posto foi o carro do acusado. Logo em seguida ele acabou matando ela, né? Os policiais foram até o local indicado pelo namorado às margens do Rio dos Sinos. Lá encontraram o corpo da vítima. Ela foi levada então para a Prainha Dourada lá, onde já foi localizado o corpo, e ela foi enterrada por ele lá. Acreditamos que tenha sido por ciúmes. O desfecho do caso confirma o sentimento da mãe de Gabriele. Ela conversou com a nossa equipe quando a jovem ainda estava desaparecida. Ela é uma pessoa assim que não acreditava muito em pessoas do mal. Ela nunca acreditou que com ela aconteceria. Gabriele foi sepultada em Araricá no domingo. Ela deixa os pais e uma irmã mais nova. Muito bem, para quem está chegando agora, estamos mostrando aí o desfecho trágico de uma história, né, Lucas Abate, que começou na sexta-feira, na madrugada de sexta para sábado, né, do dia 8 para o dia 9 de maio, quando uma jovem, né, tinha recém terminado o namoro, estava em fase de término e foi se divertir numa loja de conveniência, num posto de combustíveis em Sapiranga. Ela que mora na cidade vizinha, né, morava na cidade vizinha de Araricá. Está aí no detalhe ela indo ao encontro do carro do ex-namorado e a partir daí todo o crime aconteceu. Inclusive, ela teria recebido tiro logo em seguida, Lucas. Isso, André. Informação da polícia que logo na sequência que ela entra no carro, por volta da meia-noite e 54 minutos de sexta para sábado, o namorado sai com ela do posto de combustíveis e vai em direção à Prainha Dourada, onde o corpo foi deixado. Só que logo na sequência, André, logo que eles saem do posto, ele já realizou um disparo contra a cabeça dela. Então é um percurso de pelo menos 8 quilômetros que ele andou com o corpo de Gabriele dentro do carro até o local onde ocultou. Isso aconteceu na outra sexta-feira e durante toda a semana ficou um verdadeiro mistério para a família em busca de informações sobre a jovem, que terminou tragicamente nessa última sexta-feira com a localização do corpo. E a perícia indicou o que dentro do carro? Tem alguma informação? Sobre o carro ainda, André, nenhuma informação sobre a perícia. Mas, segundo a polícia, aconteceu de fato dentro do carro porque o homem, o Marlon Eduardo, confessou o crime na sexta-feira. Ele deu um primeiro depoimento na terça, logo após o crime, cheio de contradições, mas negando qualquer envolvimento. E na sexta, quando já estava preso, ele confessou toda essa dinâmica do fato para a polícia. Mas com informação em relação à perícia, a gente não tem informações se de fato encontraram alguma mancha de sangue dentro do veículo. Porque se aconteceu e ele andou todo esse trajeto com ela dentro do carro. E por que a gente chama a atenção disso, né, Lucas? Porque ele, isso a própria polícia disse, dele ter planejado esse crime. Ora, como que ele ia sair dali, ia buscar uma pá para fazer o buraco ou teria ajuda de alguém? Isso a polícia investiga também, né? Os detalhes disso, como que isso tudo foi acontecendo, o desenrolar deste crime, é isso que a polícia busca saber, porque o local, ele é um local de difícil acesso e ele enterrou o corpo, ele não jogou. Foi feito um buraco, Lucas. E também a questão da arma, André, porque ele é uma pessoa sem nenhum antecedente criminal. A polícia até investiga se ele teve algum tipo de envolvimento, mas até então sem nenhum antecedente criminal. E agora a polícia quer saber também qual é a origem dessa arma, como ele conseguiu essa arma. Mas certamente, se ele era uma pessoa que não era envolvido, por exemplo, com facção, certamente ele planejou para ter essa arma à disposição na sexta-feira, quando ele atingiu a Gabriele. E de fato, as pessoas que conhecem a família ficaram todas surpresas, porque o comportamento do Marlon não diriam que ele cometeria um crime como esse. E até porque o relacionamento dele com a Gabriele era muito recente, a própria família não sabia, Lucas. Isso, a família não sabia desse relacionamento, até a gente viu na reportagem, André, o que disse a mãe lá na sexta-feira, quando eu conversei com ela pela primeira vez, que ela me disse que a Gabriela era uma moça muito ingênua, que ela até alertava para ela sobre os perigos, mas a Gabriela não via maldade nas pessoas. E certamente ela acabou não vendo maldade no Marlon e foi mais uma vítima de feminicídio aqui no Rio Grande do Sul. A gente viu os indicadores criminais que foram divulgados na última semana, um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Então é um índice que preocupa bastante e mais uma vez, André, chama atenção até
um criminoso, um assassino que até então não tinha nenhum perfil de assassino, uma pessoa, um inimigo oculto, tá, para se assim dizer, porque as pessoas não têm como saber se de fato esse homem iria cometer esse crime. É, lamentável, né? A gente fica muito triste porque a família, a mãe ficou desesperada. O Dia das Mães, né? Querendo estar com a filha, não podia, não tinha notícias. Uma menina que sempre estava junto de casa, ter esse fim trágico aí, a gente lamenta muito o fato de ter acontecido tudo isso. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Lucas, que acompanhou todos os detalhes aí. Já na sexta-feira nós falávamos muito sobre este crime. Deixa eu conversar agora com a Lu Coman. A Lu Coman tem informações, não é, sobre o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600, uma série de mudanças nesta segunda etapa. E a Lu está na frente da Caixa Federal aqui no centro de Porto Alegre, né, Lu? Como é que está a movimentação? Continua tranquilo por aí, né? Muito tranquilo ainda, André. Nada parecido com o que a gente registrou na primeira fase, né, do pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial. Como vocês podem ver aqui, ó, é uma fila, na verdade, para tirar dúvidas e informações das pessoas, ou seja, os atendentes estão aqui bem na frente da agência, tirando informações, fazendo uma espécie de triagem antes dos clientes entrarem aqui na caixa. E bem ali na porta, eu vou pedir para o Ernesto mostrar para vocês, tem ali o cartaz dos 4 calendários, ou seja, tem os 3 calendários da segunda parcela e ainda um calendário desse novo lote da primeira parcela que começa a ser pago amanhã. Hoje, a gente começa, então, o pagamento da segunda parcela para o Bolsa Família, mas ainda tem aqueles, né, que ainda não tinham recebido a primeira parcela e começam a receber a partir de amanhã, de acordo com o mês de aniversário. Ou seja, é muito calendário, é muita data, então tem que realmente acessar os meios oficiais, os veículos de comunicação, para ter certinho ali a data. Eu conversei há pouco aqui com um dos atendentes e ele disse que a maioria vem até aqui realmente para ter certeza da data que vai ter acesso a esse dinheiro, já que são tantas datas, né? Tantos calendários, André, são 4 calendários. Então, realmente é bem confuso. Mas hoje, Bolsa Família, a partir de amanhã, primeira parcela, de acordo com o mês de aniversário. Quarta-feira, quem tem a poupança digital virtual, é bastante data, mas o pessoal aí já tem, então, todas as datas para receber a segunda e a primeira parcela também, esse lote residual. Lu, lembrando que hoje, a partir da 1h30, Marcelo Chemali vai estar nas redes sociais do Facebook ajudando as pessoas a esclarecer essas datas. E ali eu acho que ficou bem esclarecido para as pessoas, da maneira como eles fizeram ali na caixa, de deixar aquele mural ali, como eles botaram, aquela placa ali, ó. Para a primeira parcela, vou mostrar mais tem aí. mais um lote. Exatamente. Ali eu acho que ficou bem claro, ó. Primeira parcela, novo lote, aí tem as datas ali, ó. Dia 19 de maio amanhã, para quem nasceu em janeiro, 20 de maio para quem nasceu em fevereiro e por aí vai. Ou seja, para a primeira parcela tem este novo calendário com esse novo lote. Aí depois tem a segunda parcela e aí também, né, com toda a explicação. Ó, dia 20 de maio vai os nascidos em janeiro e fevereiro e assim por diante. Nós estamos aqui com essas explicações no nosso Facebook. A partir do 1h30 estaremos no Facebook com esclarecimentos também. Durante toda a semana vamos falar bastante, né, Lu? Então todo mundo pode ficar ligado com a gente, porque a gente vai dia a dia explicando direitinho. Obrigado, Luciane Coleman. Até amanhã. Beijo grande, até amanhã. Essa Lu Coleman, agora 12h56. Olha só, um grupo de voluntários que faz resgates nas estradas gaúchas depende da ajuda de todos para seguir salvando vidas. Querem ver os detalhes na reportagem? Assim ficou o principal transporte do Grupo Anjos do Asfalto de Gravataí, depois do acidente de 9 de maio. Em determinado momento, no trânsito, o motorista da frente se assustou, foi dar passagem para a ambulância, mas se assustou, ele acabou tirando para o mesmo lado da ambulância. E a ambulância acabou, quando o nosso condutor perdeu o controle, e a ambulância acabou rodopiando na pista e capotando. 4 pessoas estavam dentro do veículo e tiveram ferimentos leves. O prejuízo foi material, com perda total. Por isso, foi criada uma vaquinha na internet que busca doações para a compra de uma nova ambulância. A gente está se revirando como pode. Como a gente tinha uma viatura bem maior que comportava bem mais socorristas, as nossas escalas elas eram maiores. Então, como essa ambulância é de um porte menor, a gente teve que reduzir, inclusive, o efetivo, né? Criado em 2004, o projeto é tocado 100% por voluntários e conta com doações para seguir o trabalho, fazendo palestras em escolas e empresas, além de reforçar o atendimento entre sexta-feira e domingo.
O que aconteceu exatamente aqui, nesse local, acabou gerando uma ironia. Um grupo que previne e atende acidentes de trânsito acabou recebendo mais apoio e visibilidade graças a um acidente. Nós nos reunimos aí voluntariamente para atender acidentes, para salvar vidas, e terminou que um acidente trouxe toda essa visibilidade para nós. A gente tem visto que a comunidade tem se empenhado de uma maneira até que nos surpreendeu, né? A gente conseguiu ter uma outra visão. O pessoal está bem mais engajado na causa. O pessoal tem ajudado, tem compartilhado o link da vaquinha, tem pedido bastante também ajuda. Uma ambulância nova custa quase R$180 mil, mas a meta do grupo é menor. Um veículo novo seria um sonho do grupo, e eu acredito que é até merecido pelo trabalho que a gente faz, mas a meta mesmo é no mínimo, um veículo seminovo que nos dê uma tranquilidade nessa relação de custo, de segurança. Muito bem, e olha só. Para contribuir, é muito simples. É só entrar, né, no site vaquinha.com.br e inserir o código que está aparecendo aí na tela. Ali o código, ó, o identificador ID. 1047157. Então é bem simples. 1047157. Muito bem, deixa eu ir lá para a redação. Glauco Paza, para a gente encerrar, olha só, nesse final de semana, os santamarienses puderam se distrair e curtir momentos culturais sem burlar o isolamento social. Teus primos foram se divertir, não é, Glauco? Eu espero que sim, viu, Chamalho? Porque a programação realmente merece. Foi viu? intensa, hein? Olha só, isso aí era do tempo que a gente era pequeno, quer dizer, eu era pequeno. Fala por ti, não fala por mim. Olha só, aconteceu sábado e domingo sessões de cinema drive-in no Hotel Fazenda Pampas. 3 telões foram instalados para que o público pudesse assistir a uma sessão de cinema. Sabe como era o nome? De Volta para o Futuro. Deveria ser De Volta para o Passado, com perdão da redundância, né? O pessoal ficava dentro dos carros, o áudio sintonizado nos rádios dos carros e a buzina serviu como forma de bater palmas para a exibição deste filme, desse evento aí. Buzina e faróis. Exatamente. Na minha época era o 180 graus, que era um telão, né? Um abraço, Glauco Paz. Até amanhã. A gente se vê amanhã. Uma boa tarde a todos.